5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores, eu em São Paulo. E esse homem maravilhoso, aguerrido, incansável, senador Eduardo Girão, que eu tenho a honra de chamar de amigo, porque eu acho que é o único senador que ele está senador, porque ele é mais qualquer coisa do que é gente. Hoje eu estou puxando seu saco mesmo, viu? Porque eu gosto de você, porque eu lhe acompanho, eu fico cansada só de olhar a sua luta e indignada com tanta passividade, com tanto silêncio dos seus colegas. Aí eu vejo você gritando sozinho, me dá vontade de pegar um avião e ir lá para aqueles corredores, gritar junto com você. Um dia eu chego nesses corredores aí. Com certeza. Ô, senador, obrigada, viu, por estar aqui hoje, reta final aí desse segundo turno, os ânimos inflamados, tanta coisa esquisita acontecendo. Vamos começar pelo o início dessa semana, que foi no domingo passado, aquele episódio do Roberto Jefferson. Eu queria uma análise sábia sua, como sempre, você sempre colocando as palavras, né, nos seus devidos lugares. Na sua opinião, o que é isso tudo? O que foi aquilo tudo? E no que isso pode prejudicar o presidente? Vamos lá, Tom. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Eu me sinto bem demais em casa. Você é uma inspiração, né? Assim, levanta o astral. E a gente está precisando disso. Nós estamos precisando disso. É briga para todo lado, ânimos acirrados. E a gente é mais do que isso tudo. Todos nós temos famílias, temos pessoas que a gente ama. E não é por política que a gente deve deixar de falar. Eu fui presidente de um clube, o Fortaleza, e uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu assumi o clube em 2017, o clube estava na 3ª divisão. E eu fui visitar o principal adversário nosso. E todo mundo diz, tem um ditado lá no Nordeste, você é do Nordeste, sim, que diz o seguinte, que quem muito se abaixa, o fundo aparece. Exatamente. Né? E alguns radicais da torcida do Fortaleza, que tem radical em todo lugar, chegaram e disseram, poxa, você está se humilhando, não é para fazer isso. Só que naquela época, tinham 5 mortes, mais ou menos, por clássico rei. Você imagina aí, no estado do Ceará, cada jogo entre Ceará e Fortaleza, eram 5 mortes nos terminais de ônibus, ao redor do estádio, porque um estava com a camisa diferente do outro e começava a briga. E aí, eu acertei com o presidente do Ceará e tive, graças a Deus, a receptividade dele, Robson de Castro, que foi fantástico naquela parceria, onde nós começamos a fazer atividades juntos, né? Eu fui assistir o jogo no camarote dele, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a do Ceará, depois ele foi no nosso. Os jogadores entravam alternados em campo, os mascotes do clube com a bandeira trocada, um com a bandeira de paz do Ceará, com as cores do Ceará, e o do Fortaleza, e o do Ceará com as cores do Fortaleza. Ou seja, o exemplo tem que vir de cima, já começando a responder a sua pergunta. Sim. Resultado, nós podemos ser adversários dentro do campo. Aí vale para o futebol e para a política. Mas fora dele, nós jamais seremos inimigos. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. É isso que a gente precisa ter, essa noção. Resultado, 0 de mortes. As mortes em Fortaleza, no Ceará, infelizmente, aumentaram pelo domínio das facções criminosas que mandam e desmandam lá na nossa terra ainda, né? Governo, com todo respeito, ao governo do PT que está lá nessa hegemonia, né? E o crime avançando, o Estado recuando. Mas eu posso dizer uma coisa para você, no futebol, pelo menos, não tem morte. Futebol não tem morte. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar. Não só nas torcidas organizadas, né, senador? Exatamente. Mas até lá, teve um respeito e não tem morte, não tem briga entre as torcidas. Antes era uma guerra campal. Hoje já não. Por quê? Porque nós construímos essa parceria. Mas tem que regar essa plantinha, né? Tem que regar. Com relação ao caso que aconteceu, muito triste aí, foi um momento de apreensão, né? Porque
a gente percebeu ali, posso estar equivocado, mas a gente percebeu um certo descontrole do ex-deputado federal, que por mais que ele esteja sendo injustiçado, e eu acredito que está no aspecto de um inquérito reconhecidamente ilegal pelos grandes juristas do Brasil. Um deles é o próprio doutor Ives Gandra Martins, que foi professor de quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse inquérito ilegal que chegou a prender o Roberto Jefferson e vários outros, inclusive jornalistas, até deputado também em mandato, né? E esse inquérito humilhando a família, essa coisa toda com a espada na cabeça. Ele falou que não devia, né, na véspera, para uma ministra do Supremo, que fez um voto totalmente descabido. Né? Quem assistia aquilo, eu fico constrangido por um voto que ela dá um prazo da Constituição ser respeitada, tipo uma anistia da Constituição ser respeitada até o dia 30. Ou seja, não dá para entender rasgar a Constituição até o dia 30 e depois colar de novo. Né? Então, vai ficar remendos, né? Mas um erro não justifica o outro, né, Antônio? Um erro não justifica o outro. Então, se existe esse erro da ministra, não deveria ter falado palavras de baixo calão com ela, não justifica a agressão, qualquer que seja dela. E ainda teve algo pior, depois que veio o mandado de prisão. Ilegal também, né? Por causa da questão do inquérito. E os policiais foram cumprir o seu dever. Policiais federais foram cumprir ordens. Por mais que sejam ordens equivocadas, mas eles estavam lá, são seres humanos a serviço. Então, esse negócio de atirar, de jogar granada, mesmo que seja por efeito moral, e atirar, não tem o menor cabimento. É criminoso isso. Então, eu acho que tem que realmente pagar por esse equívoco, né? Fortíssimo por esse crime, aliás, e eu acredito que espero que haja uma reflexão do ex-deputado Roberto Jefferson. Senador, nós vamos já entrar aqui no quesito censura, mas eu quero aqui um negócio que acabou de sair, você já deve estar sabendo, que Moraes nega pedido de Bolsonaro para investigar a suposta fraude em sessão nas rádios. Aí o que diz? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, indeferiu na noite desta quarta-feira, ou seja, ainda há pouco, 26 de outubro, o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro para investigar uma suposta fraude nas inserções de propaganda eleitoral do mandatário em rádios. Os erros e inconsistências apresentados nessa pequena amostragem de 8 rádios são patentes, diz um trecho da decisão do magistrado no despacho. O ministro afirma que denúncias foi feito pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garden, 2 dos principais integrantes do QG da reeleição. Não tem base documental crível, ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova. E o Moraes também aciona o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, para apurar possível cometimento de crime eleitoral com finalidade de tumultuar o segundo turno no pleito, por parte do comando da campanha do chefe do Executivo Federal, e determinou o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito das milícias digitais que atua contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu passo a palavra. Eita, minha irmã, vamos lá, enquanto a gente tem palavra, né? Porque tem hoje deputado e senador pianinho para falar com essa ditadura da toga que a gente está vivendo, né? Então, o artigo 53, que confere aos parlamentares poder falar, né, imunidade total sobre a questão dos votos, das opiniões e das palavras, nem isso garante mais o que a gente está falando. Olha só que ponto chegamos. Você imagina o cidadão, porque nós somos cidadãos, e os cidadãos que têm o artigo 220, né? Ou seja, a liberdade de expressão está sob risco, e só por um lado. Só para um lado. É isso que me deixa. Você sabe da minha posição independente. Eu tenho críticas a esse governo. Sempre deixei isso público, né? Mas não dá para comparar com o PT do Lula. Não dá para comparar. Senador, eu
sofro esse duas pesos e duas medidas desde 2019. Para mim é crime. Para o oponente é liberdade de expressão. Pois E é. olha que eu sempre fui respeitosa nos meus questionamentos. É. Eu nunca fiz um terço do que os meus adversários fazem. E isso é, assim, a sensação de impotência e de injustiça é algo que rasga na gente. Um patrulhamento, e nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal e um TSE, que é uma extensão do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, né, vamos dizer assim, alguns ministros, a gente não pode generalizar, alguns ministros, embora eu considere o Supremo importantíssimo para a democracia, o TSE já não. Eu vejo que em muitos países não existe justiça eleitoral. Aliás, o Brasil é um caso único, né? E a gente gasta 2 bilhões de reais para bancar por ano aquilo ali, né? Então, só para você ter, em 2020 foi 2 bilhões de reais. E você vê o que aconteceu hoje. Hoje, um servidor concursado foi lá de manhã, de madrugada, com a polêmica toda acontecendo, ele foi lá e disse para o chefe dele, desde 2018 está acontecendo isso, assim, assim, assado, e não estamos fiscalizando isso, tem erro. Aí citou as rádios que tiveram erro, aliás, tiveram falhas gravíssimas que beneficiam um candidato em detrimento de outro. Resultado, foi demitido 30 minutos depois de ele mandar o e-mail. E aí, ele foi para a Polícia Federal. Acho que ele tomou a decisão correta. Foi para a Polícia Federal, fez o registro todo e falou coisas gravíssimas. Que aí apareceu a história de que é uma coisa que não é de agora, que já vem há algum tempo e que ele vinha alertando. Imediatamente, quando eu tomei conhecimento disso, Antônio, eu fui diretamente pedir à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, proteção a esse cidadão, proteção à vida dele, porque ele pode depois, a gente tem que resguardar, primeiro pela vida do ser humano, mas também para aprofundar, porque eu acho que vai ser necessário, irremediável, a gente vai ter que ver exatamente que bastidores são esses que a gente não sabe. O fato é que a gente tem decisões do TSE sempre privilegiando um candidato. Se você pegar o placar, você cai para trás, né? Cai para trás. É assim, a cada 6 decisões pró-Lula, uma é pró-Bolsonaro. Então, o que o PT está pedindo, e o brasileiro talvez não saiba, e eu agradeço a oportunidade do programa, é calar todo mundo que critica. Então, você não pode dizer que o Lula é a favor do aborto, enquanto todo mundo sabe que a vida toda ele defendeu o aborto, e que até agora, até hoje, o Partido dos Trabalhadores aqui defende, faz discursos pelo aborto. Os grandes líderes da legalização das drogas, da maconha, que causam uma tragédia nas famílias, só quem tem alguém viciado que ama, alguém que tem dependência química, sabe a tragédia que é, briga batendo, às vezes, numa crise, a questão de vender as coisas em casa, é um sofrimento muito grande. O PT quer legalizar, quer liberar a maconha para vender em toda esquina. Você imagina, os países que fizeram isso, aumentou o tráfico, aumentou o consumo, explodiu o consumo e a violência nem se fala. A criminalidade foi para a estratosfera. Então, são esses valores que o PT defende. Eu não quero nem falar de corrupção, porque já está cansado. Petrolão, mensalão, ele foi condenado, o Lula condenado em 3 instâncias, por 9 juízes diferentes, né? Citado, o nome dele sendo citado em centenas de delações premiadas de corruptos. Só não vê quem não quer.